atualmente sou mestranda em brand também pela SPM, que eu espero terminar no que vem. Sou creator no LinkedIn, né, no Instagram, sobre marcas, tendências e criatividade. Então, no Instagram, o meu foco são mais vídeos e no LinkedIn eu falo um pouco mais de forma aprofundada, de forma mais técnica também sobre criatividade, né, como eu estou falando aqui. E, recentemente, isso me trouxe um marco legal, que foi entrar nos top 9 creators em Content Strategy e Copyright no LinkedIn Brasil e no top 200 no LinkedIn Mundial, pela Favicon, que é uma ferramenta para marketing de influência, para campanhas de marketing de influência. Sou rato de agência, né? Já passei por 6 agências, mas eu também gosto muito de um freela. Atualmente, eu trabalho somente como freela, né? Sou consultora de autoridade em marca pessoal no LinkedIn, então esse é um projeto recente, na verdade. Como eu comecei a entrar nessa saga de criar conteúdo e o perfil começou a crescer, algumas pessoas vieram me perguntar dicas assim, como é que eu faço para movimentar o meu LinkedIn, que tipo de conteúdo eu posto, como é que eu abordo as pessoas. Então, assim, eu comecei a ver que existia essa demanda e estou criando, assim, né, esse produto que é essa consultoria de umas 5 sessões, mais ou menos, que eu peço, assim, personalizada para cada pessoa, que eu analiso o perfil que existe hoje, analiso a área, né, como é que aquela área funciona dentro do LinkedIn, os temas que ela poderia abordar seguindo os objetivos dela, e assim, é um protótipo ainda, é um produto novo, mas que eu quero botar para frente. Também sou ex-fotógrafa de retratos, eu trabalhava de fato com isso, trabalhava também em casamentos, mas atualmente só sou fotógrafa de coração, porque quando eu vim morar em São Paulo, eu tinha que decidir, ou eu pagava meu aluguel, ou eu pagava um equipamento de fotografia, porque é muito caro. Então, infelizmente, eu tive que deixar como hobby só, mas um dia eu pretendo voltar. E se Deus quiser, né, um sonho aí, futura diretora de criação executiva da Netflix, quem sabe, né? Acho que é permitido a gente sonhar. Mas, enfim, indo para o foco agora da palestra, eu quis começar com essa indagação sobre o que realmente é a criatividade, porque acho que a gente tem que, para falar do apego à primeira ideia e como é que a gente desapega, a gente tem que entender o que realmente é o conceito de criatividade. Então, assim, é um momento mágico, é um dom, né, é uma revelação. Então, assim, existem várias respostas para essa pergunta, e mesmo assim, muita gente ainda não entende o que de fato, né, é o conceito de criatividade ou como ela funciona, porque, né, ou principalmente como ela não funciona, né? Porque é muito comum algumas pessoas acharem que mais pressão, mais horas ali concentrado, né, no trabalho, virando à noite, pesquisando sem parar, vão fazer as ideias fluir. Quando a gente sabe que muitas vezes essas ideias vêm nos momentos mais improváveis. Improváveis, eu digo momentos que você está relaxado, fazendo outra coisa, nada a ver, já aconteceu comigo. Eu passar dias tentando planejar uma campanha e ficar na agência horas assim, e tentando achar um conceito com o meu chefe, meu time não conseguia, e um fim de semana aleatório, que eu estava lavando o cabelo, eu tive a ideia que foi o conceito base assim para a campanha. Então, a criatividade é uma coisa realmente muito orgânica, que depende muito do seu estado emocional e de você estar no momento, às vezes, também descontraída. Então, assim, por que é que isso acontece? Porque a gente cresce achando, né, que a criatividade funciona como um estalo, como uma revelação sobrenatural, que é uma coisa de gênio. Então, assim, por ensinamento dos nossos pais, da escola, da sociedade, do sistema que a gente vive, vamos dizer assim, em geral, a gente ainda sustenta muito, né, essa crença do estalo do insight genial, né? E quando isso não acontece, sentimos que a gente não serve para aquilo, ou seja, a gente não serve para criar. Então, vem o sentimento de falha, vem a frustração, vem a angústia, a ansiedade, e principalmente, como eu falei, que você não serve para aquilo, que ser criativo simplesmente não é parte da sua personalidade. Eu não sou uma pessoa criativa. E a gente se autodefine assim. E, primeiro de tudo, como eu falei, a gente está muito condicionado a colocar a criatividade em uma caixinha bem clichê, bem estereotipada, de que criativo é só aquele que desenha, que escreve bem, né, que tem um estilo diferente.
Mas a verdade é que a criatividade ela mora nos lugares mais óbvios, assim. Quando você monta, por exemplo, uma receita da sua cabeça com as coisas que só tem na geladeira, né? Ou quando você monta um look, uma roupa com peças que parecem ter nada a ver, assim, de primeira, por exemplo, mas que fica legal no fim, ou até quando você quer postar uma foto no Instagram, mas não tem, tá com zero inspiração para ter uma ideia de legenda. E mesmo assim você cria uma legenda. Então, de uma forma mais seca possível, criar é literalmente um processo cognitivo, né, que recombina informações que já existem no seu cérebro. Então, o seu cérebro ele cruza as suas ideias com as suas memórias e com as suas referências, e aí vem a sua criatividade. E assim, isso é uma coisa que todo mundo faz, né? E isso está literalmente ligado ao foco, né? Ao ponto que eu quero trazer hoje. Então, não existe isso de, eu não sou uma pessoa criativa. Obviamente que tem gente que tem mais facilidade para fazer esse processo de cruzamento de informações, mas a gente sempre faz isso e é legal a gente perceber no dia a dia, nas pequenas coisas, né? Em coisas ridículas, eu digo de pequenas, que a gente usa a criatividade e a gente nem percebe. E como eu falei, isso está diretamente ligado ao foco que a gente vai discutir hoje, que é o SAP, né? Que é a síndrome do apego à primeira ideia. Não sei se alguém já ouviu falar desse conceito, né? O SAP, assim, o conceito não existe mesmo, mas esse síndrome do apego à primeira ideia, sim. E, né, por que é que eu quis falar disso? Porque acontece muito desse estalo genial, como eu falei, né? De vir uma ideia logo no começo do processo criativo. E é muito comum que a gente ache que esse insight, é a solução genial que vai resolver o problema, né? A demanda que a gente tem no trabalho, qualquer tarefa que exige gerar novas ideias, né? E aí é que o perigo entra, porque você se empolga até demais, né? E impede seu processo criativo de fluir como deveria. Então, na maioria das vezes, essa rapidez de ideia só significa que o seu cérebro quer um atalho, porque basicamente assim, o nosso cérebro ele faz qualquer tentativa de economizar calorias, falando assim de uma forma muito superficial, né? Além de que ter ideias de forma muito rápida traz muito uma sensação de domínio, uma sensação de inteligência. E assim, gente, só pontuando de novo, eu falei no começo que é claro que dá para você ter uma ou mais ideias realmente boas, assim, logo de cara. Isso, obviamente, não é impossível, mas na maioria desses casos, essa rapidez, como eu falei, é nada mais do que um atalho, porque a gente gosta de facilidade, né? A gente gosta de praticidade. E assim, não é só, nem sempre necessariamente, é só preguiça ou falta de vontade de não querer pensar em mais ideias. É literalmente a forma que o nosso cérebro funciona, né, para tentar otimizar decisões. Ou seja, ele acaba, na maioria das vezes, priorizando a eficiência. Então, mas assim, o que de fato seria esse apego, né? Porque o que acontece? Quem entende um pouco se alguém gosta de budismo ou entende um pouco de filosofia budista, já vai entender legal o que eu quero dizer, porque eles falam muito sobre como o apego e o ego são basicamente duas faces da mesma moeda, e eu considero que todo tipo de apego, assim, não importa com o que ou o contexto, sempre tem a mesma essência. Então, assim, o ego, ele constrói a nossa identidade a partir do que, né, do julgamento que a gente faz sobre a gente mesmo, do que nós somos, né, do que fazemos e do que a gente julga no que somos bons, no caso. Então, o apego, ele entra como um mecanismo para proteger essa narrativa, essa identidade que a gente cria, né, que o ego cria, para a gente se sentir seguro. Então, basicamente, o ego é essa narrativa que a gente define sobre a gente, a partir do que julgamos, né, que somos bons, e o apego ele vem justamente para sustentar essa narrativa, porque ela precisa continuar existindo para que a gente se sinta validada, né, para que a gente enxergue o nosso próprio valor, digamos assim. Então, por exemplo, a partir do momento que a gente tem uma ideia, né, vamos sentar e vamos precisar ter ideia para um projeto. E você tem uma ideia, a gente já rotula como nossa, né, no caso como minha. Não, essa aqui é minha ideia.
Então, automaticamente, essa ideia perde o posto de objeto externo para virar uma crítica à identidade. Ou seja, essa ideia, ela deixa de ser que ela deveria ser, que é um protótipo, algo criado, né? Ou seja, que é um protótipo que pode ser descartado, que pode ser reaproveitado, que pode ser testado, né? Porque a gente coloca essa ideia no campo pessoal, né? Deixa de ser um objeto para analisável para vir para o nosso campo da identidade, nosso campo pessoal. Então, assim, qualquer feedback que não seja assim, positivo, vamos dizer assim, né? Uma crítica construtiva, a gente sente que está nos atingindo, né? A gente sente como se fosse uma ofensa pessoal, certo? E aí é que começa, e aí é que entra o perigo, porque o seu processo criativo vai todo pro saco, né? Porque a gente ativa automaticamente o nosso modo de defesa, porque a gente lê aquilo como se fosse uma crítica, assim, a gente, a nossa identidade, né? Começa a justificar antes de escutar, né? Começa a ficar se explicando demais antes de qualquer teste. E essa altura, né? O processo criativo já foi pro saco, já foi pro buraco, porque a gente não se permite explorar nem experimentar mais nada. Então, assim, a psicologia até chama isso de viés do custo infundado, que é basicamente quanto mais a gente insiste em alguma coisa, mais difícil fica de largar. Não porque aquilo é bom necessariamente, mas porque aquilo toca, né, no nosso ego, como a gente viu antes, o ego como a base de tudo. Mas, assim, tudo, às vezes, por conta de um feedback, sabe? E aí começa, né? E aí vira um efeito dominó, porque começam os pensamentos de, eu não sou criativa, eu não tenho talento, eu não consigo, eu não sou uma pessoa, né? Não faz parte da minha personalidade ser criativo. E aí o seu processo criativo já era. Então, assim, como é que a gente começa, né, a contornar isso? A primeira coisa é o que a gente está fazendo agora, eu espero, né, que eu esteja passando isso para vocês, é ter consciência, sabe? É ter consciência, primeiramente, do que é um processo criativo, né? De tirar a criatividade dessas caixinhas clichês e enxergar, como já disse o próprio nome, enxergar como um processo. Então, entender que a criatividade é um processo como qualquer outro, que ele não é linear, isso é bem importante, é um processo que não é linear. Então, às vezes você começa muito empolgado e às vezes você sente que está tudo ruim, depois você se empolga de novo e depois você quer desistir. Então, é exatamente assim, né? Então, é um processo que pode ser muito desconfortável e que também pode precisar muito de muitos testes até dar certo, de muitos e muitos testes mesmo. Então, assim, isso significa também que você pode ficar confuso, que você pode abandonar um caminho que você achava que ia ser promissor, né, se sentir desconfortável. O principal aqui é a gente ter bem em mente, né, que essa parte não glamurosa, que na verdade é 90% do processo criativo, que é de testar, de comparar com outras ideias, né, de talvez descartar. A gente se apega, como eu falei, a gente se apega muito a deixar uma ideia para lá, e às vezes, quando a gente descarta, na verdade, a gente está mais próximo da ideia mesmo, da boa ideia, né? E revisar e testar de novo, que é onde a gente vai tirar não só um resultado, mas assim, o melhor dos resultados, né? A segunda coisa é normalizar o desconforto. Então, assim, sentimentos como confusão e dúvida são desconfortáveis, mas são comuns e indicam que a gente está no caminho certo, que a gente está vivendo o processo criativo como ele deve ser vivido. Porque a gente está condicionado a achar que quando algo é bom, né, como eu falei, o nosso cérebro gosta de poupar esforço, deveria ser rápido e fácil. Mas como a gente viu agora há pouco, o processo criativo, ele é difícil. Então, né, tá tudo bem se sentir ansioso, angustiado, eu sei que é ruim, mas que faz parte do processo. E assim, gente, eu não estou incentivando o Deus me livre, está incentivando o burnout, tá? Mas só dizendo assim que é bom desconfiar quando você está se sentindo confortável demais com aquela ideia. Porque pode ser só um sinal de que, na realidade, você só parou cedo de explorar. Porque assim, quanto mais a gente explora, né? Quanto mais a gente se abre para novas possibilidades, mais dúvidas a gente tem. E quanto mais dúvidas a gente tem, mais desconfortável a gente fica. Mas é completamente normal. A gente está criando alternativas.
Em terceiro lugar, né, testar sempre. Como eu disse, é bom que a gente coloque a nossa ideia como um objeto externo, um objeto analisável, um protótipo. O protótipo a gente tem que testar até a gente encontrar a melhor maneira que ele dê certo. Porque uma ideia que só fica na cabeça, ela não passa de uma hipótese. Então, às vezes, a gente defende muito uma ideia que a gente sequer testou ou não testou direito. Então, assim, sem testar, a ideia só faz parte da nossa imaginação. E é claro que a imaginação vai sempre favorecer a primeira ideia. Então, assim, às vezes a gente fica tão cego por esse apego da ideia, que aí aquela ideia, né, vai indo para frente, vai avançando, né, no processo. Quando ela chega, sei lá, na etapa final do projeto ou de uma campanha, você descobre ali que aquela ideia não era tão boa assim. Então, você prejudica o seu processo criativo inteiro, mas o seu processo de trabalho inteiro, né? Você prejudica o seu prazo e pode acabar prejudicando também o trabalho da sua equipe, o trabalho dos outros. E, consequentemente, no fim, o cliente. Então, quando você podia simplesmente ter percebido isso nos primeiros testes ou em um feedback, eu mesmo assim, eu sou muito a favor da cultura de sempre ter essa abertura para dar feedback, bons feedbacks, porque, obviamente, ninguém gosta, assim, de receber um feedback que não seja 100% positivo. Mas, muitas vezes, eu acredito muito, que eu já ouvi isso uma vez, inclusive, que às vezes é nesse um feedback que você muda a sua rota inteira para a rota que, na verdade, é que você deveria seguir. Então, às vezes, só naquele feedback, naquela ideia, que você acha o seu caminho para a sua ideia certa. Então, a gente sempre tem que estar muito aberto, né, de coração aberto, para ouvir o que as pessoas têm a dizer, porque isso é muito importante. Eu, pelo menos, todas as vezes que me deram feedback, que eu vi que era um feedback construtivo, assim, sobre algo que eu estava desenvolvendo, isso deu assim, um boost, né, isso ajudou muito mais no meu processo criativo. E assim, por fim, né, criar alternativas para comparar. Então, se só existe uma ideia, ela pode parecer boa porque é a única que existe. Então, quando você cria alternativas, ou seja, tem outras sugestões de ideias, você também cria critério para comparar e escolher a melhor. Então, é tipo quando você vai comprar alguma coisa e só tem uma opção. E aquilo inconscientemente, né, vai parecer melhor, pode parecer melhor para você, sendo que ela só é a única opção que está disponível, não quer dizer necessariamente que ela é a melhor. Então, se ela só é a única que está disponível, o nosso cérebro usa, assim, primeiramente demais, um mecanismo de comparação para tomar decisões. Então, ele, assim, de maneira novamente simplificada, ele não sabe dizer se uma ideia é boa sozinha, mas se ela é melhor ou pior do que a outra, né, ou as outras. Então, assim, quando você se permite, né, quando você se permite ter uma ideia, ter mais de uma ideia, no caso, o cérebro vai deixar de usar desculpa, quando você se permite ter só uma ideia, no caso, o cérebro vai deixar de usar a comparação como critério, porque não tem nada para comparar, para usar a familiaridade. E assim, qual vai ser a ideia mais familiar? Obviamente, a primeira ideia. Então, uma regra prática que eu gosto de falar é que se você pelo menos não gerou três ideias, né, três ideias diferentes, você ainda não começou a escolher de fato. Então, a gente sempre tem que estar criando para nós mesmos essas alternativas, até para a gente poder, criando mais duas, julgar se aquela primeira alternativa realmente é a melhor. E para finalizar, né, eu queria deixar essa mensagem que é da gente se permitir ser um criativo, né? E se permitir ser um criativo é justamente isso, se permitir atravessar o processo, né? Se permitir entender que, como eu falei, é um processo que pode ser desconfortável, pode ser frustrante, que você pode duvidar de você mesmo, mas ser um criativo é isso, não é só você chegar lá, é a pessoa que apresenta tudo bonito, ou que já chega com uma ideia muito boa pronta, assim, aquela pessoa é muito criativa, sendo que não é só porque ela está ali no final que ela é um criativo, mas ela teve que passar por todos esses processos, e às vezes ter mil, como por exemplo, um caso do iFood, que o iFood o produto precisou de 2.000 testes, né, até ser
até ser definido. Então, entender que às vezes aquela pessoa virou à noite ou passou meses, ou se frustrou muito para chegar até ali e ter aquela ideia, porque isso é ser um criativo, né? Se permitir fazer parte desse processo, entender como esse processo funciona. Então, eu acho que a minha mensagem é essa, a gente nos acolher mais, né, como criativos, porque todos nós somos pessoas criativas. E às vezes a gente só precisa destravar, né, isso dentro da gente, entender que, como eu falei, que criatividade não está em caixas, não é só aquela pessoa que escreve bem, que pinta, sabe, que faz um bom desenho, mas é basicamente que combina informações, que combina repertório para criar alguma coisa. E é isso. Muito obrigada. Aqui está o meu LinkedIn, né? Eu crio conteúdo por lá também sobre criatividade, na maioria das vezes, sobre como destravar processos criativos. Né? O meu Instagram é Andira Miranda, com 4 underlines no meio, que às vezes é complicado. E o meu e-mail, qualquer coisa, se alguém quiser falar sobre LinkedIn, conversar, está aqui disponível para vocês. E é isso. Parabéns, Andira. Obrigada, Andira. Obrigado, Andira. Muito bom. Muito bom. E se alguém quiser, desculpa, como eu falei, eu sou meio. Quando eu falo, eu esqueço de abrir e perguntar. Essa é uma coisa que eu estou tentando melhorar nas minhas apresentações. Mas se alguém quiser, tiver alguma consideração, por favor, se sintam à vontade. Também não sei se tem mais tempo, né? A Fernanda vai dizer. Mas é isso. De acordo com o seu tempo, você tem mais 5 minutinhos. Então, alguém tem alguma pergunta? Se alguém quiser complementar, fiquem à vontade. Bom, Andira, a gente, esse SAP, né? Eu gostei do acrônimo aí da síndrome da paixão pela primeira. Síndrome do apego à primeira ideia. Apego à primeira ideia, isso. Várias vezes você foi falando assim, eu fui me enxergando colegas aqui, né, nesse processo. E ele tem, acho que tem algumas justificativas, e eu queria entender melhor essa síndrome. Por exemplo, quando a gente cria um desenho, sei lá, um mapa mental de fomentos e inovação. Queremos criar um mapa mental. E aí a gente vai refinando as versões que vão sendo criadas até chegar a uma versão final. Isso significa que a gente não sofreu dessa síndrome, certo? A gente foi melhorando os protótipos. Não foi a primeira ideia que a Mavi, o Azaf, a Fê apresentaram e falou, pô, tá ótimo, certo? Tá, então a gente não está sempre cometendo ou sofrendo dessa síndrome aí, já que a gente vai refinando o modelo. É isso, né? Não, sim, com certeza. Porque essa síndrome da primeira ideia também. Mas, assim, também não significa que é só realmente a primeira ideia, podem ser as primeiras ideias, assim. Não, mas eu já tive 5 ideias aqui. Às vezes a gente pensa, se eu não vou ter mais ideias do que isso, é porque não tem mais ideias para serem, que podem surgir. E, na verdade, podem, assim. A gente tem uma capacidade incrível de gerar, assim, que a gente não sabe, de geração de ideias. E, às vezes, a gente só precisa tá num momento diferente, porque, por exemplo, às vezes, como eu falei, às vezes a gente tá, sei lá, tá 10 horas trabalhando, tá ali com a vista cansada, o cérebro tá praticamente frito, né? Mas a gente, não, mas eu tenho que ficar aqui para ter ideia, e não sai nada, e você começa a achar que não tem como ter ideia, porque eu já explorei todos os ângulos, todas as possibilidades, e não, às vezes, só da gente estar em outro ambiente, né, ou conversando com outras pessoas, ou fazendo, como eu falei, outras coisas nada a ver, né? Eu tomando café da manhã, como aconteceu comigo, estava tomando banho, a gente do nada, né, tem aquela ideia, porque o nosso cérebro está relaxado e está permitindo o nosso inconsciente trabalhar, porque a gente trabalha no subconsciente, mas o nosso inconsciente, ele está sempre trabalhando, inclusive quando a gente dorme, é por isso que muita gente, aconteceu muito comigo, de ter ideias, assim, no meio da noite, eu acordar com ideia, sabe? Então, a síndrome também é muito pelo fato da gente entender que não precisa necessariamente desistir ali nos primeiros momentos, né? Que talvez se a gente mudar de ambiente, mudar de estratégia, mudar de ciclo de pessoas que a gente está conversando, a gente pode ter novas ideias, sabe?
E Paulo levantou a mão. Levantei. Não sei se o Chico tem algum comentário Por favor, pegar. primeiro. Não? Primeiro? Tá bom. Bom, primeiro, obrigado, Andira, pelo conteúdo, né? Esse tema é muito agradável, né? No fim das contas, faz parte, acho que, de qualquer pessoa, então é sempre bom ouvir, né? E aqui, dentro da Pieira, inclusive, acho que como representante de uma área que trabalha bastante sobre isso, ontem, por coincidência, eu tive uma reunião com uma pessoa que está querendo revitalizar um programa de ideias, e você falou da tua experiência no setor financeiro, de maquininha, né, é uma empresa de meio de pagamento, e aí a gente estava falando bastante sobre isso, né, desse aspecto que você trouxe mais comportamental, né, e aí eu queria fazer acho que um complemento, ou trazer uma visão de acrônimo também, já que você trouxe o SAP, né, a gente aqui, na minha experiência, acaba usando a própria palavra ideia como um acrônimo para poder entender se ela, de fato, pode ser pertinente ou não, né? E aí eu vou quebrar a palavra aqui nessas próprias letras, porque eu percebi que na tua fala você trouxe muito para o olhar do comportamento. Só que, acho que no ponto de vista de consultoria, né, se a gente pegar a palavra ideia, né, tem um I de interação, que a interação envolveria o comportamento, mas também o negócio, né, o objetivo que eu estou tendo ali a ser trabalhado. O D seria de desafio. Então, qual que é o desafio? Onde é que eu estou? Onde é que eu quero chegar com essa ideia? O E é de estrutura, né? Em que estrutura eu estou aplicando isso? É numa estrutura que envolve CEO, que envolve diretoria, que envolve um departamento. O I, que aí já é a própria ideia, né? Que ela tem que ser desejável por alguém, tem que ser factível e ela tem que ser aplicável, né? Além de tudo. Não adianta ser uma ideia que é desejável, mas não é aplicável. O A, que é avaliar o resultado, ver se tem os testes, né, como você falou, ver os resultados desses testes. E tem o S, né, porque são ideias, que é de selecionar a partir de critérios, né? Então, é só uma dica aí para você, porque eu percebi que foi muito para um olhar de agência, de comportamento. A gente aqui tem um relacionamento, falando de ideias, que envolve também negócios, né? Então, enfim, só para incluir no teu toolkit aí. Não, ótimo. Inclusive, eu não tinha parado para explorar, assim, por esse ângulo, porque, de fato, um dos objetos do meu estudo é muito comportamento de consumo. Então, acho que eu sempre vou indo muito mais nesse viés psicológico, né, de psicologia de consumo, comportamental, e também acho que pelas minhas experiências também, que sempre foram muito nesse sentido.